Olá, está no ar o Jornal da Câmara. Durante o recesso parlamentar, nós estamos apresentando balanços das atividades das comissões permanentes aqui do Legislativo durante o primeiro semestre. Nesta edição, nós recebemos o presidente da Comissão de Urbanização, Transportes e Habitação, vereador Elisandro Sabino. Vereador, bem-vindo ao Jornal da Câmara, obrigado pela presença. Eu que agradeço. Vereador, nesses primeiros 6 meses, as principais questões abordadas pela CUTAB foram a regularização fundiária e também o déficit habitacional. Como o senhor avalia a mediação entre as comunidades e o poder público das comunidades que vieram aqui? Primeiro, eu acho importante dizer que a nossa interação via comunidades, ocupações e situações de regularização fundiária, ela antecede a comissão, pela minha experiência, quando coordenador jurídico do Departamento Municipal de Habitação. Nós tínhamos ali a UDURF, temos, na verdade, o DEMAB tem a unidade de regularização fundiária, que trata desses conflitos fundiários em áreas ocupadas e também as ações a nível de Departamento de Habitação no nosso município. Fruto desta bagagem que eu trago ali do DEMAB e como coordenador jurídico do DEMAB, nós, a nível de CUTAB, tivemos a condição de poder estar trabalhando diretamente com algumas demandas que foram solicitadas, especialmente por alguns colegas vereadores que, nas suas interlocuções com lideranças comunitárias, vislumbraram algumas demandas e trouxeram para requisitaram audiências na CUTAB. De imediato eu atendi as solicitações, atendi o pleito dos colegas vereadores para que pudéssemos então poder ouvir as pautas propostas. Entre elas, questão que envolve reintegração de posse, na verdade, 3 situações pontuais específicas no que diz respeito ao mandado de reintegração de posse expedido, a notícia que chega à comunidade. Então, por óbvio, uma comunidade que ocupa um local e algumas delas as situações já consolidadas, recorrem a diversos órgãos da prefeitura, enfim, e, é claro, chega ao legislativo através da CUTAB para fazer essa interlocução. Então, nós tivemos aí essa interface. E me chama muita atenção o fato de que muitas das demandas que chegam à comissão, elas vêm com uma pauta inicialmente proposta, mas na sequência da reunião nós percebemos que às vezes uma necessidade que fora apresentada como pauta principal ou primordial não é a principal pauta. Surge na reunião outras pautas que então nós temos que ter essa flexibilidade para poder ouvir e atender e, por fim, encaminhar de forma resolutiva aquilo que é o anseio da comunidade local. Muitas comunidades, especialmente de ocupações, vêm pedir infraestrutura básica, né? Luz, acesso à água, Exato. Acesso também de transporte, acesso à saúde. Isso. E acabam sendo assuntos interdisciplinares que a comissão tem esse papel de mediação e de trazer também o poder público até aqui. Agora, em relação ao déficit habitacional, ainda são cerca de 40 mil residências faltando em Porto Alegre, e esse é um problema recorrente nas últimas décadas. Como é que o senhor avalia, presidindo, a primeira vez que o senhor preside essa comissão, mas como o senhor falou no início, tem essa bagagem de atuação no DEMAB. Como é que o senhor avalia a evolução dessa questão aqui em Porto Alegre? Nós temos que ter bem claro e bem presente que quando o Minha Casa Minha Vida ele chega a Porto Alegre e as inscrições elas ocorrem lá no ano de 2008, né, havia uma expectativa de um déficit de 14 mil pessoas ou famílias, enfim, que necessitavam da unidade habitacional. Então, era inicialmente uma estimativa. Quando efetivamente ocorrem as inscrições, se tem, por surpresa, de mais de 60 mil pessoas inscritas no Minha Casa Minha Vida. Por óbvio, é feita uma seleção, é feito todo um processo de critério, de prioridades, e aí se percebe o quê? Se percebe
que realmente muitas pessoas que haviam se inscrito naquela ocasião não necessitavam com tanta urgência assim. Em alguns casos, inclusive para a pessoa ter uma residência do DEMAB, uma unidade habitacional, ela precisa declarar que não tem outro imóvel no seu nome. E algumas pessoas se negavam de assinar esse documento porque já tinham. Então, foi-se ao longo do tempo se percebendo, né, que havia realmente algumas distorções no processo. Bem, por óbvio também, não se pode deixar de concluir que o processo da Lei de Licitações, a 8666, ela traz uma dificuldade muito grande no que diz respeito às construções das unidades habitacionais. Teve situações de empresas, licitações que deram desertas, isso tudo vai procrastinando, vai colocando para frente, né, uma previsão de atendimento da demanda, né, que é uma demanda que cada vez cresce mais, cada vez ela vai aumentando. Então, eu vejo assim, Porto Alegre não obteve um resultado significativo naquilo que nós imaginávamos, mas nós também temos que nos colocar do outro lado do balcão e entender a realidade do gestor, quando à frente da articulação das políticas públicas, ele também enfrenta os engessamentos, as dificuldades que a própria lei impõe, porque o gestor, ele também está submetido à lei de responsabilidade fiscal, de forma solidária ele responde no que diz respeito como ordenador de despesas. Então existe todo um contexto que envolve criticar, e isso existe muito, de certo modo é fácil o não atendimento. Eu vou criticar. Bem, mas o contexto, certamente qualquer outro gestor que estivesse neste papel, diante das circunstâncias, inclusive as circunstâncias atuais, que é a crise em que a nossa nação vive, e ela tem um reflexo no Estado, ela tem um reflexo nos municípios, e por certo, com essa situação toda que envolve empreiteiras, empresas, refletiu também nas construções das unidades habitacionais. Então, um efeito dominó, as casas, muitas casas não foram entregues, não se obteve o resultado esperado, e nós temos com certeza muito a avançar no que diz respeito a políticas públicas na área de habitação na nossa cidade de Porto Alegre. Claro que além de habitação, a comissão trata também de urbanização e transportes. Exatamente. Uma das principais pautas envolvendo todos esses assuntos foi em relação ao bairro Pitinga, que é um bairro novo. As comunidades que moram lá vieram diversas vezes aqui nesse semestre, justamente pedindo não só a regularização fundiária, mas linhas de ônibus, posto de saúde, regularização de esgoto, e é um trabalho de juntar, para a comissão juntar vários pontos da prefeitura, vários setores da prefeitura. Como é que está a questão das comunidades desse bairro nesse final de semestre? O caso da Pitinga, por exemplo, nós tivemos, no que diz respeito ao atendimento do posto de saúde, no que diz respeito à parada de ônibus, a necessidade de um redutor de velocidade ou quebra-molas, porque um dos líderes comunitários, ele, inclusive, em um depoimento muito comovente, ele trouxe a nós a notícia da perda do seu irmão, ali naquela avenida. Então, situações que envolveram IPTC, envolveram a Secretaria Municipal da Saúde e que envolveram o DEP. E todas as secretarias estiveram representadas nesta última audiência que nós tivemos via CUTAB. E todas trouxeram uma proposição, de um encaminhamento. Na verdade, nós tivemos que conduzir o processo da reunião e o encaminhamento de uma forma a até mesmo ter uma resolução mais imediata, porque não se pode, de forma alguma, admitir que uma comunidade ela faça um encaminhamento e sequer receba um retorno. Isso é algo que nós não podemos admitir em nenhuma instância do poder público. O mínimo que o poder público tem que fazer é dar um retorno. E uma das
das questões que a comunidade trouxe no que diz respeito à EPTC era a necessidade deste retorno a respeito de um redutor de velocidade ou de lombada naquele local. Bem, havia a representação da EPTC, nós reiteramos a necessidade do encaminhamento, encaminhamos nesse sentido, e a necessidade do retorno, encaminhamos nesse sentido, e entendemos que, claro, como foi muito recente ainda, a nossa última reunião, nós não temos, e agora entramos num período de recesso, etc., então nós temos Vocês aguardam esse retorno. Aguardam este retorno. Né? Nós também aguardamos, a CUTAB também está aguardando o retorno por parte das secretarias. Né? Agora, uma outra questão também que acabou envolvendo outra comissão aqui da Casa, aconteceu uma reunião conjunta entre a CUTAB e a COSMAN, que é a Comissão de Saúde e Meio Ambiente, diz respeito ao acesso à saúde e como é importante a questão da habitação para a cidadania desse acesso. Né? Muitas pessoas reclamaram aqui, especialmente no bairro Restinga, de que não tinham acesso aos postos de saúde ou ao próprio Hospital da Restinga porque não tinham um documento, não tinham um endereço. Como é que foi resolvida essa questão dentro da comissão? Nós tivemos êxito, tivemos um resultado muito positivo. Veja que as pessoas ocuparam uma localidade de forma indevida, mas elas têm uma necessidade, que é uma necessidade básica, que é uma necessidade de atendimento à questão da saúde. E, num primeiro momento, houve a notícia de que ocorreu a negativa do atendimento, que as pessoas foram orientadas do posto de saúde a dizer que não poderiam atender quem não tivesse comprovante de residência, o seu CEP e tal. Ora, eles ocuparam um local de forma indevida, não tinham. Então, não estavam sendo naquele momento atendidos. E trouxeram esta demanda para nós. Nós, de imediato, junto à Secretaria da Saúde, fizemos o devido encaminhamento e obtivemos uma solução no sentido de retorno de que essas comunidades seriam atendidas. Eu também fiz, no momento em que nós estávamos recebendo denúncia, nós estávamos recebendo esta denúncia porque entendemos que a saúde ela é uma necessidade primeira, em que deve ser atendida e é constitucional, é direito à saúde. Todos, a Constituição é muito clara, é todos, não faz nenhuma acepção de pessoas, é todos, têm direito à saúde, ao acesso à saúde. E quando nós recebemos a denúncia, de imediato eu já falei com o secretário da Saúde, e o secretário da Saúde foi muito positivo no momento, o secretário Fernando Ritter, dizendo, me passe o nome das pessoas, quem que deu esta orientação, para que nós possamos, então, dar o devido encaminhamento, porque isso não pode se repetir. Então, obtivemos êxito. Tem também, vereador, uma questão que às vezes se fala pouco em relação a ocupações, quando a gente fala em ocupações e quando a maioria das comunidades que são recebidas são ocupações na periferia da cidade. Mas uma questão tratada neste semestre, inclusive em audiência pública, foi uma ocupação urbana, digamos assim, que é a ocupação Lanceiros Negros, que há muito tempo já gera debates aqui na Câmara Municipal. Como é que foi a atuação da comissão nesse sentido? Ali há um protagonismo de, especialmente, 3 vereadoras que foram quem solicitaram a audiência pública. Eu, na condição de presidente da CUTAB, procurei respeitar este protagonismo das colegas vereadoras e me limitei a fazer a abertura da audiência pública e deixar que as colegas conduzissem o processo, até porque já o acompanho há muito tempo, mas o meu entendimento é que ali envolve uma complexidade no que diz respeito ao debate, envolve a União, envolve a União, tanto que estavam representantes da Defensoria Pública Federal, e então é uma complexidade, o debate ele é muito aprofundado, e nós temos o entendimento de que ainda temos muito algo que se discutir a nível de comissão também a respeito deste tema. Nós não temos até porque a audiência pública ela visa justamente o debate, a promoção do debate público, e nós não temos ainda uma solução ou uma resolução fruto da própria audiência pública ou dos órgãos envolvidos. Tá certo. Vereador, para o segundo semestre, o senhor tem colegas vereadores na CUTAB que já participaram da comissão em outros momentos, que trazem também pautas recorrentes.
seu vice-presidente é o vereador Paulinho Motorista, tem também o vereador engenheiro Comaceto, vereador delegado Cleiton, vereadora Fernanda Melchiona, uma das proponentes dessa audiência pública, e ainda o vereador Luciano Marcantônio. Quais são as perspectivas para o próximo semestre de trabalho com esse grupo de vereadores? Com exceção do vereador Luciano Marcantônio e a vereadora Fernanda Melchiona e eu, os outros já haviam inclusive foram presidentes da comissão. O vereador Cleiton, o vereador Paulinho, e o vereador Comaceto, foi o último presidente. Então, eu sempre digo nas reuniões que isso nos dá também muita segurança no encaminhamento, porque 3 vereadores que compõem foram os últimos 3, né, presidentes da comissão, o que, de certo modo, nos dá muita segurança na forma das proposições de pauta e nos encaminhamentos. A vereadora Fernanda e o vereador Luciano, pela primeira vez compondo nessa legislatura, mas também com muita experiência, com muita expertise no que diz respeito aos temas que são propostos ali. Nós estamos agora num processo que é um processo que retorna de um recesso, é um processo que adentra a um período eleitoral, e tão logo ao período eleitoral, por óbvio, voltamos a uma atividade, digamos, normalizada que sai do período eleitoral. O período eleitoral ele tem uma atipicidade no que diz respeito à questão habitação. É um período que a discussão aflora, é um período que alguns acordos são perfectibilizados, inclusive no âmbito judicial. Eu vi e experimentei isso quando coordenador jurídico do DEMAB, né? Nós tínhamos uma liminar na mão para cumprir a reintegração de posse da saída de um grupo que havia ocupado uma área destinada à escola, com verba gravada no orçamento participativo, e por ser um período eleitoral, o Poder Executivo, em consenso com o Poder Judiciário e o Legislativo, fizeram um grande acordo de manutenção das famílias naquele local. Então, é um momento que se reveste de uma atipicidade. Nós temos que ter essa sensibilidade e também vamos ter muito cuidado para não permitir que a comissão, neste processo eleitoral, ela venha trabalhar causando uma falsa esperança a certas pessoas. A comissão, ela pretende sempre ouvir e ser resolutiva nos seus encaminhamentos. Nós não vamos poder admitir que nesse período em que nós estamos enfrentando, inclusive um período de muita falta de esperança na sociedade, nós possamos, a nível de comissão, a CUTAB estar usando a comissão para tratar temas que, na verdade, só têm um objetivo eleitoral. Não, nós temos um objetivo que vai além das eleições. Ele é um objetivo de mandato, é um objetivo de uma comissão permanente da Casa, e é nesse sentido que nós vamos trabalhar e ter o cuidado para dar a devida atenção a quem precisa. Tá certo, vereador. Eu agradeço por esse breve balanço das atividades da CUTAB no primeiro semestre e um bom trabalho agora no segundo semestre. Eu agradeço também a sua audiência. O Jornal da Câmara de hoje termina aqui. A gente se vê na próxima edição. Até lá.